Estamos de volta, vamos falar agora sobre os aspectos práticos para as decisões, as representações e os pedidos da advocacia sobre tudo que a gente estudou. Agora que nós vimos todos os pressupostos, os elementos, os fundamentos de cabimento, de legitimação das medidas cautelares e das prisões, agora a gente, entendendo a sistemática que foi proposta pela lei anticrime, a gente consegue agora estabelecer os capítulos que necessariamente precisam ser verificados numa decisão que decreta uma prisão ou uma medida cautelar. Eu tive cuidado de apresentar aqui no nosso material de apoio para vocês os tópicos que precisam ser enfrentados necessariamente, tendo como base ali o 315 do Código de Processo Penal, que trouxe um conceito e uma composição do que a gente entende por fundamentação idônea, né? Então tudo isso precisa constar na decisão que decreta uma prisão preventiva, por exemplo. Então, o primeiro item, deve-se apresentar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Esses pontos principais, dentro daquela ideia de pressupostos gerais, deve-se apresentar um contexto que revele a existência de um crime e o perigo gerado pelo estado de liberdade daquela pessoa, fundamentado ou na garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia da aplicação da lei penal. Então isso é uma primeira ideia que deve ser apresentada num contexto, como nós falamos, com contemporaneidade, com fatos novos. Isso também está aqui dentre os requisitos. 2. Deve superar o teste de proporcionalidade, vencendo os 3 degraus. Então, a decisão deve mostrar que a medida escolhida é adequada, é necessária e é proporcional. C. Deve demonstrar por que a aplicação de uma medida cautelar foi insuficiente, né? E depois, no D, deve demonstrar por que a aplicação cumulativa de medidas cautelares foi insuficiente. Percebam, não tem como decretar uma medida privativa de liberdade, seja ela preventiva, seja ela temporária ou até uma prisão domiciliar, se nós não verificarmos que, isolada ou cumulativamente, as medidas cautelares foram insuficientes. Precisa que isso tenha sido testado, não basta só que tenha sido mencionado, a não ser que seja algo muito grave, muito evidente, que possa revelar essa subsidiariedade, né, essa excepcionalidade de uma prisão preventiva. E deve informar por que a medida foi decretada sem oportunizar o contraditório. Lembram lá do 282, parágrafo 3º, que deve ser dada a oportunidade da pessoa se manifestar sobre aquela representação, sobre aquele requerimento, né, desde que não gere risco de ineficácia ou algum prejuízo para a investigação. Então, o magistrado, se ele optar pela urgência em razão dessa ineficácia, em razão desse risco de prejuízo para a investigação, ele deve fundamentar os motivos que os levaram, qual a razão que justifica esse prejuízo ou essa presunção de ineficácia da medida. Isso deve constar na decisão, sob pena dela estar mal fundamentada. F. Toda argumentação deve ser baseada em informações concretas, específicas do caso, novas ou contemporâneas da decisão, não do fato, tá, gente? Então, como nós falamos dessa questão da contemporaneidade, nós vimos lá que é muito comum operações, investigações que trataram de processos, de casos, na verdade, de fatos ocorridos lá 10 anos atrás, 8 anos atrás, e que agora estão sendo encaminhados para a ação penal, para o processo, e tem um pedido de prisão preventiva. Geralmente isso acontece em operações da Polícia Federal. Então, a contemporaneidade dos motivos que ensejam a prisão não devem ser do fato, deve ter como referência a decisão. G.
deve demonstrar a tipicidade, pressupostos, requisitos específicos de cada espécie de prisão utilizada. A temporária, por exemplo, agora exige que o dia da liberação seja definido na decisão. Então, se for ali decidido que será decretada uma prisão temporária, além de todos os itens A, B, C, D, E e F, deve ali constar o dia que a pessoa vai sair, ou seja, o magistrado tem que obedecer ali os requisitos previstos em cada espécie de prisão que está sendo potencialmente ali aplicada. Se a decisão não respeitar esse quadro de fundamentação, deve ser reformada pelos tribunais. Ela pode ser considerada uma decisão com fundamentação inidônea, né? Então ali ela deve ser combatida com argumentos ou de relaxamento, se aquilo for uma prisão ilegal, ou de revogação, se não existirem os fundamentos que o juiz está apresentando na decisão. Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença entre relaxamento e revogação. No item 2, o que precisa ter numa representação policial no requerimento do Ministério Público. É bom que aqui um vigia o trabalho do outro. Se a gente já conhece o que deve ter na decisão que decreta uma prisão, eu já sei o que devo colocar na minha representação ali como autoridade policial. Eu já sei que o juiz não vai poder fugir daquilo ali, porque agora está ali cara crachá no 315 do Código de Processo Penal. Se não estiver com aquela fundamentação, a prisão não será mantida, será reformada pelo tribunal ou não será decretada em caso de revogação. Então, para o delegado aqui não correr o risco de ter sua representação indeferida, ele precisa daqui desde já preparar esses capítulos conforme o que está disposto no item anterior, abastecendo o magistrado com todos os elementos necessários para que ele fundamente a prisão decretada, a decretação da prisão. Se for ali no caso de uma audiência de custódia, ali no caso de flagrante foi para audiência de custódia, não muda absolutamente nada. Em que pese a oralidade da audiência, né, aquela imediatidade ali, a necessidade de urgência de definição da situação prisional daquela pessoa, nada impede ou justifica que a gente não siga essas regras aqui. Então, por ser algo assim, digamos, menos solene do que um pedido formulado no papel, ou menos elaborado que um pedido que você senta aqui na frente do computador, junta a jurisprudência, né, junta a doutrina, apresenta todos os argumentos de uma forma coerente, esquematizada. Lá na audiência de custódia não, é oral, é na hora, você tem que estar pronto ali no momento, mas olha, o membro do Ministério Público, ele precisa fazer a sustentação oral dele, se for pedir, se for ali fazer o requerimento pela conversão ali, pela decretação da prisão preventiva naquele momento, ele precisa entregar ao juiz todos esses argumentos. Se o membro do Ministério Público não mencionou os pressupostos gerais, não mencionou a ideia de adequação, de necessidade, de proporcionalidade, esse descrito, quando você, advogada, tiver o seu momento de falar, você deve informar ao juiz. Como é que a autoridade do Ministério Público pretende que a pessoa seja presa se ela não trouxe todos esses elementos necessários para a decretação da prisão? Então, se não existem esses fatos, o juiz não pode decretar essa prisão. E você, agora, como advogado, apresenta a sua sustentação oral, mostrando a absoluta desnecessidade daquela prisão, se realmente for desnecessária, mas você deve ali mostrar os pontos de legitimidade, fundamentos de cabimento, de tudo que a gente estudou. Então fica fácil. Você sabendo o que deve conter numa decisão, se faltar um desses elementos aqui agora, você já diz, olha, é impossível decretar essa prisão preventiva, porque nós temos aqui uma medida cautelar que seria suficiente para resolver o problema. Então o juiz teria que fundamentar essa situação e daí por diante, tá? Então essa questão aqui da representação fica superada.
E aqui nós temos o pedido de liberdade provisória. Nós estudamos liberdade provisória no vídeo anterior. Falamos que a liberdade provisória ela está ligada ali ao flagrante. Se não estiverem presentes os requisitos da preventiva, deve ser concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares cumulativas. Explicamos como é que funciona essa questão de usar as medidas cautelares para esse caso de liberação, só se existirem realmente os fundamentos dela. Eu tenho um ponto que eu apresentei aqui no material de apoio para vocês, só para aquecer um pouco o debate sobre isso. Tem um dispositivo novo, 3B, parágrafo 2º, que daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai inclusive falar sobre a suspensão desses dispositivos ali pelas ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas no Supremo. Mas esse 3B, parágrafo 2º, ele apresenta uma dilatação do prazo da investigação por 15 dias. E a gente sabe que o inquérito policial com o indiciado preso, ele tem duração máxima de 10 dias, mas pode ser prorrogado por mais 15 dias. E aí esse parágrafo 2º diz que, encerrado esse prazo de 15 dias, a prisão deve ser relaxada, imediatamente relaxada. Então, surgiu a possibilidade, a argumentação, algumas pessoas estão falando sobre isso, de uma possibilidade de um flagrante homologado fazer com que a pessoa permaneça preso sem que seja decretada a prisão preventiva. Calma, como é que isso funcionaria? Chego lá na audiência de custódia, percebe-se que não cabe uma prisão preventiva. Tá? Não cabe uma prisão preventiva, já descartamos a prisão preventiva. Não cabem a liberdade, não cabe a medida cautelar, tá? Não cabe medida cautelar. Mas a autoridade policial apresentou fundamentos e pediu para que o flagrante fosse prorrogado, fosse homologado e a pessoa permanecesse preso em flagrante. E aí esse flagrante permitiria que o delegado tivesse mais 15 dias com essa pessoa presa para concluir a investigação, ou seja, ele teria 10 mais 15 dias. Então um flagrante aí duraria 25 dias. Por que está surgindo essa discussão, ao meu ver, completamente equivocada? Porque o parágrafo 2º, ele trata aqui de uma hipótese de relaxamento de prisão. Qual é o erro que é cometido? Comum. O relaxamento de prisão, ele lembra muito o flagrante. O flagrante ilegal precisa ser relaxado. O flagrante legal, se não tem requisitos da preventiva, concede-se liberdade provisória. Então liga o conceito de relaxamento com o conceito de prisão em flagrante. Mas é preciso que se lembre que relaxamento de prisão é um conceito que vai além do flagrante. Uma prisão pode ser ilegal por vários motivos. Uma prisão preventiva pode ser uma prisão ilegal. Uma prisão temporária pode ser uma prisão ilegal, que precisa ser relaxada. Então, o equívoco nasce exatamente de considerar que relaxamento de prisão está se falando de flagrante. Não, não está se falando apenas de flagrante. Então, o que acontece nesse caso? Que nós falamos da audiência de custódia. Decreta preventiva e o juiz ali concede o prazo de mais 15 dias prorrogando aquela investigação, ou seja, a preventiva vai ter agora um prazo de 10, depois dos 10 já teria excesso de prazo, essa preventiva já estaria ilegal. Então agora pode ser concedido um prazo de mais 15 dias para encerrar essa investigação sem excesso de prazo por força do artigo 3º-B da lei anticrime. Com mais esses 15 dias, fazendo aí 25 dias, não encerrada a investigação, essa prisão se torna imediatamente ilegal e deve ser relaxada. E pode ser uma prisão preventiva. Essa prisão preventiva deverá ser relaxada. Então essa ideia que surgiu aí da possibilidade de um flagrante processual
ela ainda vai ser muito discutida, obviamente. Nós temos aí méritos de ações diretas de inconstitucionalidade que podem ser julgados ainda, e a gente não sabe que fim vai ter exatamente essa questão, mas a gente precisa se atualizar com o que está posto hoje na lei e já está alterado lá no site do Planalto, já está alterado no Código de Processo Penal, tá? Então, falamos da liberdade provisória, falamos um pouco de relaxamento de prisão. Esse relaxamento, como nós falamos, pode servir para qualquer prisão. E agora a gente fala da revogação. E aí já fica muito claro a diferença entre relaxamento e revogação. O relaxamento será pedido numa prisão ilegal, né? E a revogação será pedido quando não estiverem presentes os fundamentos ou que em razão do tempo que passou, aqueles fundamentos que foram utilizados para decretar aquela prisão não existem mais. É possível que uma prisão, por exemplo, ela seja decretada de forma legal e com o passar do tempo ela se torna ilegal. Uma prisão preventiva, por exemplo, já que nós estamos usando esse exemplo. Uma prisão preventiva, por exemplo, o juiz ali preencheu toda aquela nossa tabelinha de todos os itens, decretou uma prisão preventiva redondinha. Mas ele decretou ali pela conveniência da instrução criminal. E aí a instrução criminal se prorroga no tempo, está ali dilatado, um processo que se arrasta no tempo, e a gente percebe que houve excesso de prazo de acordo com aquelas regras que nós vimos lá no início do nosso curso. Até trouxemos uma decisão importante ali, que o STJ considerou excesso de prazo, um caso que a pessoa já estava 9 meses e a instrução não encerrava, né? Não encerrava, e aí foi considerado excesso de prazo. O que aconteceu? Aquela prisão preventiva ela se tornou ilegal e ela precisa ser relaxada. Que fundamento eu apresento para pedir o relaxamento dela? É excesso de prazo, tá? Excesso de prazo é o fundamento e pede relaxamento da prisão preventiva. E aí a gente parte para a revogação. Aqueles fundamentos utilizados agora ali não são mais de excesso de prazo. Foi um fundamento utilizado para a conveniência da instrução criminal. A instrução criminal correu dentro do prazo legal, bonitinha, mas ela agora encerrou. Se encerrou a instrução criminal, acabou o argumento que levou à manutenção, à decretação daquela prisão e a sua manutenção. Então agora encerrou a instrução criminal, eu peço ali a revogação porque aqueles fundamentos já não existem mais. Ou eu posso, que já não só em razão do tempo, né, de razão da característica da provisionalidade dessas medidas cautelares, elas com o tempo elas precisam ser renovadas, precisam ser reexaminadas, mas não com relação ao tempo, mas com relação ao questionamento de um fundamento utilizado pelo magistrado. O magistrado utilizou um fundamento, mas utilizou de forma equivocada. Ou então eu tenho ali uma prova, né, como já que nós vimos que a prisão preventiva tem a necessidade de comprovar a existência do crime, eu tenho ali uma prova da inocência do investigado. E aí o juiz não tem, o juiz decretou a preventiva. Eu faço meu pedido de revogação ali apresentando aquele elemento que faltava para deslegitimar a prisão decretada. Então é uma questão técnica, é óbvio que a gente apresenta aqui para vocês, já que a gente está falando dos aspectos práticos, a gente apresenta aqui para vocês uma realidade que se houver os dois fundamentos, você faz os dois na mesma peça. Você pode fazer ali um pedido geral de relaxamento e de revogação junto. Você faz o pedido alternativo lá no final. Olha, estão aqui os elementos da ilegalidade, por exemplo, foi usada a algema. A utilização de algema é uma ilegalidade ali do flagrante. Não foi realizada a audiência de custódia, é uma ilegalidade do flagrante trazida agora pelo pacote anticrime, que também está sendo questionada nas ADIs, que a gente vai ver no próximo vídeo. Excesso de prazo, relaxamento. Então eu trago ali os argumentos de relaxamento e depois eu trago os argumentos de revogação. Sabe por quê? Aquela ideia do relaxamento que nós vimos, em todos os casos, o juiz pode relaxar o flagrante e pode decretar a prisão preventiva, né? Nós vimos essa possibilidade. Então nós temos que apresentar os requisitos, os argumentos de ilegalidade, pedindo o relaxamento, e nós temos que apresentar
os argumentos de revogação, né? Pedindo os argumentos de desnecessidade, pedindo já a não decretação, se for num caso de audiência de custódia, tá bom? Então essas eram as apresentações, detalhes mais práticos. Eu continuo à disposição de vocês nas redes sociais, tem muita gente vindo tirar dúvida lá no nosso Instagram, e eu fico à disposição de vocês, @Aurinei Brito, para qualquer dúvida de aspecto prático ou qualquer outro ponto que a gente tenha estudado no nosso curso. E a gente daqui a pouco fala sobre as ADIs que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Valeu!